Boa noite a todos. Que Jesus abençoe a todos nós nessa nossa jornada. Abençoe nossos estudos, abençoe nossas vidas, abençoe o nosso próximo, abençoe a todos que nós convivemos. Abençoe esse planeta maravilhoso que passa pela evolução. Todos nós evoluímos, crescendo, aprendendo a perdoar, a compreender, a amar, a compreender que cada um está num estágio evolutivo diferente, cada um tem uma opinião diferente, então devemos aprender a respeitar a opinião do próximo. E eu bem, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa cheia de bênçãos, de harmonias, de intuições, e possamos sempre ter a nossa boa vontade de participar desse aprendizado contínuo. Ilumine a cada um de nós. E para iniciarmos, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi Trato aberto. no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e a lição é os que dizem Senhor, Senhor. É o item 6. Bom, nós estamos estudando aqui o livro Transição Planetária, e hoje a gente vai estudar o capítulo 17. Voluntários para a leitura do capítulo de hoje? Hoje eu leio, pode ser Pode que ser. hoje eu faça a leitura. Podemos começar então? Bem, vamos começar. Ampliando o campo de trabalho. Logo após a oração proferida com profundo sentimento por Dr. Silvio, suaves melodias transcendentais perspassavam pelo ar balsâmico da natureza, penetrando-nos profundamente e levando-nos às lágrimas. A noite tornara-se um cenário de incomum beleza, e o parque arborizado e florido no qual nos encontrávamos no planeta querido recebera a peregrina luz que descia sobre nós, envolvendo-nos e criando um clima psíquico dos mais saudáveis. Nessa psicosfera abençoada, o benfeitor amigo, de pé, como se encontrava, utilizou-se das dúlcidas vibrações e, enriquecido pelas emoções vigentes, começou a esclarecer. Queridos irmãos, Jesus permanece o sublime amigo e mentor, nosso guia e modelo desde os primórdios, conduzindo-nos pelo rumo da felicidade e edificando o reino de Deus no âmago dos nossos corações. Nada obstante, a cada um de nós cabe a definição dos roteiros a seguir. Há aqueles que preferem as estradas floridas pela magia da ilusão.
que logo fenecem ao toque da realidade, demonstrando a sua fragilidade. Muitos outros optam pelo desencanto em razão de alguns naturais insucessos e descem ao fosso do desânimo, entregando-se à inutilidade e às queixas com que envilecem a existência. Outros mais entusiasmam-se no início das experiências para logo abandoná-las assim que defrontam os desafios e as dificuldades. Por fim, alguns permanecem devotados, trabalhando o leito por onde seguem, retirando os calhaus, melhorando o curso, de modo a torná-las mais fácil e vencido por aqueles que seguem na retaguarda. Essa passagem aqui está me parecendo, né, a do semeador. A inevitável lei da evolução manifesta-se inexorável, utilizando-se, no entanto, dos recursos de cada viandante, que elege o que lhe parece melhor na convicção ou não dos resultados que alcançará. Assumida a responsabilidade, passa a viver dentro da normativa escolhida, submetendo-se às ocorrências defluentes da decisão tomada. À semelhança de uma flecha disparada que não pode retroceder, seguindo na direção apontada. Também assim prossegue esse entimorato viajante. Apesar disso, de acordo com o alvo que busca, poderá renovar os futuros disparos, alterando a rota. No primeiro tentando. É uma multimilionária em oportunidades que sempre favorece os seus membros, tendo em vista as suas opções. Todos têm o direito de errar, de forma a poder corrigir e alcançar posteriormente o desejado. Deter-se em situações equivocadas é lamentável perda de tempo que poderia resgatar o engano. Enquanto aumenta a carga das aflições, a utilizar-se da revolta e das reclamações, permitindo-se um comportamento infantil que não resolve o problema. Antes, pelo contrário, complicando-o pela insensatez dos atos irresponsáveis. Ninguém pode deter a marcha do progresso, que objetiva a fatalidade da plenitude a todos reservada pelo amor de Deus. O envolvimento carnal, entretanto, na condição de uma nuvem que empana o brilho do sol, produz alguns ouvidos sobre as responsabilidades assumidas pelo espírito antes do mergulho no corpo somático, produzindo conflitos e incertezas sobre a sua realidade, como consequência dos comportamentos mal orientados provenientes do pretérito. Por essa e outras razões, alguns espíritos fragilizados pela falta de valor moral para os enfrentamentos deixam-se arrastar aos despenhadeiros da sombra, vencidos pelo ódio das ocorrências infelizes em que se complicam, e tentam lutar contra os impositivos da evolução, como se lhes fosse possível detê-la, impedir que outros a vivenciem, criando-lhes embaraços. Havia um Uma pausa suave ali. encantamento. Então, a gente viu, né, nos capítulos anteriores que estavam sendo preparados a reencarnação lá de muitos espíritos vindo de Alcione. A gente viu que estavam sendo preparados, os pais também estavam sendo preparados, né? Pais já vivem na Terra já há algum tempo e estavam sendo preparados e estavam fazendo essa comunhão, né? Conhecendo-se para que eles possam reencarnar. Então, esses espíritos vindo de outros planetas, nessa região de Alcione, vêm trazer novidades, vêm trazer bons exemplos, vêm trazer, ajudar na nossa evolução.
O texto está dizendo aí que a gente evolui querendo ou não. A gente pode demorar mais para evoluir ou demorar menos. Isso depende do trajeto que a gente faz, as nossas escolhas. Então, nós somos livres, temos o nosso livre-arbítrio para escolher o caminho que a gente desejar. E, de acordo com o caminho, a gente vai ter as consequências, né, desse caminho. A gente vai ser feliz, a gente vai ser mais evoluído. Agora, tudo isso depende das nossas escolhas. E está dizendo que a gente reencarna, e a gente vai reencarnar e faz um monte de promessas. E quando chega aqui no corpo, às vezes esquece dessas promessas. E dependendo da nossa evolução, a gente acaba, às vezes, se prometendo seguir um caminho e acaba desviando, buscando prazeres, buscando as coisas mais ligadas à matéria. Quando a gente lá, no mundo espiritual, tinha se comprometido a trabalhar mais o nosso interior, mais a nossa moral. Então, tudo isso acaba trazendo consequências, né, para o nosso futuro. Mas Jesus quer que a gente seja feliz e a gente vai evoluir. Se por acaso a gente demorar mais, o nosso conjunto, as pessoas ao nosso redor, né, vão acabando dando exemplos e empurrando a gente para evoluir. Quer a gente evolua, continue a evolução nesse planeta ou em outro. Havia um suave encantamento na palavra do benfeitor espiritual, repassada de expressiva ternura. Seu rosto resplandecia tocado por desconhecida luminosidade, enquanto as harmonias ambientais transformavam-se em uma moldura nas paisagens verbais que compunham. Profundamente concentrados nos seus conceitos, acompanhávamos o seu raciocínio com especial interesse. Após pequena pausa, deu prosseguimento à exposição. Quantas vezes em nosso historial evolutivo assumimos compromissos com a verdade, dominados por peculiar entusiasmo, para logo abandoná-los, atraídos pelos risonhos mitos do prazer, acreditando em nossa permanência indefinida no corpo físico, sem nos darmos conta conscientemente da presença das enfermidades, da desencarnação. Usámo-lo para o desgaste através das sensações, intoxicando-o mediante as emoções desordenadas e a chuva ácida dos conflitos da consciência, acoimados pela culpa e pelo remorso, que procurávamos dissimular, complicando a oportunidade e infelicitando-nos. Renascemos muitas vezes com nossos sentimentos de renovação, abraçando ideais de recuperação e logo tropeçamos nos mesmos obstáculos que, por inércia e imprevidência, não nos atrevemos a afastar do caminho, tombando nas mesmas ciladas promovidas pela alucinação do gozo. Ante a inevitabilidade dos nossos insucessos, volvemos, por fim, encarcerados em expiações abençoadas que nos foram impostas pelo excelso amor, a fim de valorizarmos o tempo e a oportunidade, diluindo as fortes amarras com a animalidade primitiva a que nos afeiçoamos. Em muitas dessas ocasiões encontramos Jesus e nos fascinamos com a sua proposta libertadora, com as suas incomparáveis lições de misericórdia e bondade centradas no amor, entregando-nos fascinados, mas não resistindo aos impulsos da inferioridade moral a que nos atávamos, lentamente adaptando seus ensinamentos aos nossos interesses espúrios. Em nome do seu amor, vinculamo-nos ao poder imperial,
Deixamos de ser perseguidos para nos tornarmos perseguidores. Abandonamos a humildade sob os mantos do orgulho e da soberba. Encontramos meios de afastar os inimigos aos quais deveríamos amar. Os antipatizantes que pensávamos conquistar, os equivocados que nos cabia esclarecer, e demos início às aventuras da loucura, criando as cruzadas, os tribunais de Santo Ofício, as perseguições inclementes aos mouros e judeus, a todos aqueles que não compartilhavam das nossas ideias, afundando-nos no abismo das aberrações mais desastrosas. Culminamos essa arbitrariedade em nome do Marte da Cruz, com a venda das indulgências, liberando todos os criminosos dos seus hediondos comportamentos através do vil metal que deveria ser enviado a Roma para a construção da Basílica de São Pedro e para os tesouros vaticanos exauridos com as guerras promovidas anteriormente pelo Papa Júlio II, que viveu mais sentado na sela do cavalo do que no trono falsamente denominado de São Pedro. As indulgências eram uma prática antiga, permitindo ao Papa atenuar ou anular os pecados dos fiéis arrependidos, ou que se propunham a realizar penitências purificadoras em razão dos atos infelizes praticados. Nada obstante, o Papa Leão X as tornou oficiais através dos documentos que liberavam quaisquer pescadores dos seus mais hediondos crimes, mediante o pagamento do valor adrede estabelecido para este fim. Chegava-se, por exemplo, a afirmar assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório, em terrível e ambicioso desrespeito aos códigos da dignidade cristã preconizada e vivida por Jesus. Tentamos impedir nessas experiências malogradas o avanço da ciência, malsinando aqueles que abriam os horizontes do pensamento à verdade, ao conhecimento, à liberdade, como se pudéssemos ficar para sempre vigiando-os, obstaculizando-lhes os passos, sem nos darmos conta de que eles estavam sendo fiéis àqueles compromissos que relegaram-nos. Era um mecanismo psicológico de transferência das nossas frustrações em posições de iracunda ferocidade por eles conseguirem o que não tivemos coragem de realizar. E martirizamos milhares de trabalhadores de Jesus nos mais diversos setores do pensamento e dos ideais, somente porque não se submetiam ao talante das nossas equivocadas determinações. Na Península Ibérica, por exemplo, seguindo os exemplos terríveis de outros países em nome da hegemonia católica e da fidelidade do Papa, utilizando-nos de recursos ignóbeis para permanecermos em domínio político, religioso e cultural da sociedade, expulsando das formosas terras aqueles que chamávamos de hereges, somente porque não aceitavam o nosso Jesus. Naturalmente não o aceitavam em razão dos nossos exemplos de anticristianismo, de perversidade e de presunção com que nos vestimos para representá-lo, quando ele se deixou dominar pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, pelo perdão. Longe vão, na escala do tempo, essas loucuras cujos efeitos ainda permanecem em nossa memória e em nossos atos. Ressumam com frequência aquelas manifestações de ferocidade, quando contrariados de repúdio, quando não aceitos de ressentimento por falta de sua afeição. E acreditamos ainda, infelizmente, ser esse o melhor comportamento. A vida, porém, escreve nas consciências, em representação da consciência cósmica, a verdade inapelável das divinas leis. E ninguém existe que se possa evadir da sua interna presença. Eis porque estamos colhendo a semeadura conforme a realizamos. Neste grave momento das transformações planetárias e humanas, observamos a grande luta entre as forças do bem e aquelas que se autodenominam do mal.
cada qual utilizando os recursos que lhe caracterizavam as definições. Enquanto o amor utiliza a paciência que educa, da instrução que esclarece, do trabalho que dignifica, da renúncia às paixões venenosas que envilecem, o ódio, filho do despeito e da amargura, semeia a cólera, estimula a devassidão, amplia a área da violência em vãs tentativas de receber respostas agressivas. Os desafiadores da iniquidade investem sem relutância contra todos quantos se afeiçoam ao dever à edificação do progresso, procurando vencê-los sem qualquer sentimento de respeito pelo direito de viverem as suas opções elegidas. Não nos fazem recordar os comportamentos cavilosos a que nos entregamos no passado? É compreensível, porquanto que seja alvos de que desejam atingir, em razão do mal que lhe fizemos, quando tivemos ensejo de ajudá-los a sair das deploráveis situações em que se demorava. Os seus sentimentos inamistosos defluem dos ressentimentos que mantém desde aqueles já recuados tempos, embora ainda vivos nas carnes das suas almas que anelam por esforço e paz, que não tem ideia sequer, pensando que ela virá após atenderem à sede de vingança a que se entregam. Dá uma pausa aí, você. Novamente, fez silêncio. Então, aqui ele está fazendo uma reflexão, né, de acontecimentos históricos que aconteceram na Europa, na Ásia, em vários pontos do planeta. E ele está dizendo, né? A gente vê os livros de histórias e fica pensando, o pessoal daquele tempo fez isso, fez aquilo outro. Ele está fazendo uma reflexão que aquele pessoal que fez tantas coisas equivocadas somos nós mesmos no passado. Então a gente fala, tal, como alguém pode jogar pedra na cruz? Aí, aí eu falo, Sônia, tá vendo aquele lá? Era eu. Aquele do lado que está jogando pedra é você, Sônia. Nós estávamos lá jogando pedra na cruz. Então, então o que ele está dizendo é que tem tantas coisas equivocadas no passado que a gente participou e a gente fez. E quando a gente fez um monte de coisas equivocadas no passado, a gente acabou irritando, ofendendo muita gente. Então, muitas pessoas que hoje perseguem Jesus, perseguem o cristianismo, foram ofendidas por pessoas que se diziam cristãs. Então, um monte de guerras santas, teoricamente, entre aspas, foram feitas e judiaram de judeus, judiaram de árabes, judiaram de muita gente. Porque, como está dizendo aí, nós fizemos muita coisa errada. E hoje em dia, ainda a gente tem ainda no nosso lá no nosso pensamento, de tantas experiências negativas que a gente tem, ainda a gente entra aquela sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, que foram até acumulados e foram, né, trabalhados, né, em tantas vivências do passado. A gente está procurando se esforçar para se tornar uma pessoa melhor, procurando amar as pessoas, procurando fazer menos besteira, menos erros. Mas a gente ainda faz. Então, quando uma pessoa, um espírito ou um encarnado vem e acaba fazendo alguma coisa equivocada contra a gente, tem que lembrar, eu fiz muita besteira, então, na verdade, eu mereço receber alguma coisa, né? Eu tenho que ter paciência para que essa pessoa que eu já prejudiquei no passado,
eu consigo ajudar. Então, ele está falando ali, não é aquelas pessoas, somos nós que fizemos muita coisa equivocada. Mas Deus, com a sua paciência, Jesus, com a sua paciência, está sempre nos auxiliando, dando uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova reencarnação, para que a gente se transforme e refaça, repare os erros do passado e se torne uma pessoa melhor. Nós tivemos aqui uma discussão sobre nossa família espiritual, né? Não a família carnal, família espiritual. E nessa discussão ficou claro uma coisa, né? Quem são os espíritos, porque nós falamos de espiritual, quem são os espíritos, muito embora encarnados, que pertencem à nossa família espiritual? Então, muitas vezes quando a gente lê, nós achamos que é os benfeitores que nos cercam, né? Aquelas pessoas a quem temos afinidade boa, que já desencarnaram, né? Alguns parentes e tal. Mas, na verdade, a nossa família espiritual está incluída nela também a quem aqueles nós fizemos mal. E aí, tem alguns espíritos ainda que nos perseguem, porque nós fizemos mal a eles, eles nos perseguem. Infelizmente, eles pertencem à nossa família também. E não podia ser diferente, porque como é que nós vamos nos ajustar a eles se eles não estão próximos de nós? Né? Se a gente mandar aprender e ele passar lá para outro planeta, como é que a gente vai ressarcir tudo isso? Como é que a gente vai perdoar? Como é que a gente vai, né? Então, então a gente estava entendendo o seguinte, né? Que é importante que a gente agora que nós estamos passando pela reparação, pelas expiações do que está acontecendo com a gente, porque pelo que nós provocamos no passado, e nós temos que suportar isso e vencer tudo isso. Mas tem mais uma coisa que o Lourenço acabou dizendo que é importante. É não complicar mais daqui para frente, né? Ou seja, já é uma carga grande a expiação, os reparos, tudo que a gente tem que vencer para a gente evoluir, como ele diz aqui, na estrada do progresso, né? Mas se a gente ainda cometer mais erros, né? Mais enganos ainda, vai complicando cada vez mais, fica mais difícil. Então, a gente tem que começar a enxergar o passado que nós fizemos, o que nós estamos corrigindo agora no presente para melhorar o futuro, porque senão como é que vai dar o passo, um passo mais, vamos dizer assim, melhor, né? Então nós temos que ter essa consciência, tem que aguentar firme mesmo, né? Pelo que a gente, porque, como diz aí o doutor Silvio, né? Aquele que estava fazendo a palestra, ele falou de um jeito, rapaz, que dá a impressão que é ele mesmo que estava participando de tudo aquilo ali, né? Porque ele falou com muita clareza, né? E aí a gente se sente envolvido mesmo, né? No que ele falou, porque, pô, eu acho que eu participei desse negócio aí. Então, essa família espiritual, o ideal mesmo é que ela cada vez ela aumente, mas não aumente com a gente, né, fazendo mal, mas fazendo bem, né? Que a gente se aproxime um do outro. Bom, continuar E, aqui. e a gente tem que ter tudo isso, para a gente poder crescer, evoluir, a gente tem que se conhecer. Então, a gente tem que olhar para dentro de nós. Então, ele está falando aí de muitas coisas que a gente fez errado no passado. Só que a gente ainda não superou tudo isso. Então, a gente conhece, ele falou das leis. A gente tem as nossas leis na nossa consciência, as leis divinas na nossa consciência. Então, estão lá informando a gente como a gente deve se comportar. Só que eu tenho que também me conhecer para saber quem eu sou, quais são as minhas sombras, quais são como eu sou, para trabalhar isso e me tornar uma pessoa melhor. Se eu esconder as minhas sombras, esconder os meus defeitos debaixo do tapete, eu não vou me melhorar, né? Então você tem que, tá, eu tenho sujeira debaixo do tapete, então vamos limpar. Não vamos só esconder essa sujeira
e não trabalhar isso. Então, a gente tem que fazer essas nossas reflexões, como disse o Santo Agostinho, diariamente, nos entender, nos compreender, para trabalhar o que nós somos, né? Não? Então, a gente tem que reconhecer isso e trabalhar para nos tornarmos melhores. Novamente, fez um silêncio rápido e oportuno, dando-nos ensejo de acompanhar os seus raciocínios ricos de informações, dando curso à tese que nos fascinava. Recordamo-nos das informações históricas, asseverando que Cristóvão Colombo conseguiu o auxílio da corte espanhola quando os reis católicos, Dona Isabel I de Castela e Dom Fernando II de Aragão, se haverem expulsado da Espanha os mouros que lhes tomaram parte do país no passado. Desde o século que se ensaiava o que ficou denominado como a Reconquista, graças à qual cristãos e muçulmanos se entregavam a guerras perversas e contínuas. No fim do século XV, porém, em 1492, as lutas sangrentas travadas especialmente em Córdoba e Granada, últimos bastiões dos invasores, raiavam pela crueldade dos vencedores. Lares e vidas foram destroçados, santuários de fé e educandários religiosos foram praticamente destruídos, e a fúria da Malta ensandecida após a bandeira da vitória, onde antes tremulava a muçulmana. Expulsos também os judeus, as suas sinagogas, seus lares foram destruídos, suas vidas tornadas banais e vendidas a peso de ouro, a fim de poderem permanecer depois da apostasia das doutrinas a que se vinculavam anteriormente, mudando os antigos nomes para aqueles que seriam denominados como cristãos. Firmamos convênios com Portugal para a transferência de muitos deles para as terras lusas, onde foram aprisionados e, na grande maioria, assassinados pelas forças dominantes. Nesse letal período, instalou-se a Inquisição Espanhola e a Noite Medieval, que se supunha haver desaparecido, prolongou as suas trevas pelos séculos seguintes em aberrações inimagináveis. A fim de arrancar-se a confissão do infiel, eram usados todos os meios bárbaros concebíveis, incluindo-se o empalmamento, a roda, a tortura da polé e tudo quanto de hediondo a mente humana pode conceber quando enlouquecida. As mulheres eram violadas, as crianças assassinadas ou vendidas como escravas. Separadas para sempre dos seus pais, os homens válidos eram igualmente vendidos, os idosos e doentes visivelmente mortos após suplícios extenuantes. E dizíamos que assim nos comportávamos em nome de Jesus e de sua doutrina. Subitamente, num pequeno intervalo entre uma e outra frase, vimos lágrimas nos olhos do mentor e percebemos-lhe a voz embargada pela emoção, o que ampliou a nossa sensibilidade. As onomatopeias da natureza estavam saturadas de fluidos felizes que nos revigoravam e que banhavam a região, renovando as energias dos habitantes. Àquela hora, adormecidos, na sua grande maioria, na intimidade doméstica. Ao longe, Selene esparzia o seu véu de prata e as folhas das árvores fremiam ante a brisa delicada. Continuando, o nobre orientador esclareceu. É perfeitamente compreensível que os espíritos que padeceram em nossas mãos, em nossa administração, o campeonato da perversidades ainda guardam da nossa conduta essa lembrança inditosa, em razão de se haverem atirado ao despenhadeiro profundos
do mundo espiritual inferior, onde passaram a homiziar-se, a edificar os seus redutos, hoje transformada em regiões quase infernais, embora a sua transitoriedade onde urdem planos de destruição do pensamento cristão na Terra. Se observamos com cuidado, notaremos a degenerescência da mensagem do Senhor, mesmo nos dias atuais, quando as seitas e igrejas que se multiplicam ferozmente, cada qual pretendendo a primazia do conhecimento e da dominação da verdade, transformam o dízimo no que oportunamente foram as indulgências. Recursos de mercado materialista são utilizados para atrair fregueses desatentos e ambiciosos que desejam comprar o reino sem que operem a íntima transformação de conduta para melhor. Amplia-se a área das licenças morais, que são concedidas a inúmeras denominações religiosas ditas modernas, para estarem de acordo com a vulgaridade desses dias. A Igreja Católica Apostólica Romana sofre o desvario da pedofilia de alguns dos seus membros, sacerdotes e prelados, vivendo uma conjectura muito aflitiva, além do poder temporal de que desfruta há mais de 17 séculos. E os discípulos do Consolador, como se vêm comportando? Não existem já as diferenças gritantes em separativismos lamentáveis através das correntes que se fazem adeptas de X, Y, Z, em detrimento da codificação kardeciana, na qual todos aurimos o conhecimento libertador? Não surgem diariamente médios equivocados, agressivos, presunçosos, vingativos, perseguidores, insensatos, pretendendo a supremacia em total ouvido às lições excelente e médio de Deus? Por outro lado, surgem tentativas extravagantes para atualizar o pensamento espírita com a balbúrdia em lugar de alegria, com os espetáculos ridículos das condutas sociais reprocháveis, com falsos holismos em que se misturam diferentes conceitos a fim de agradar as diversas denominações religiosas, com a introdução de festas e atividades lucrativas nas quais não faltam as bebidas alcoólicas, com os bailes estimulantes, a sensualidade, com os festejos carnavalescos, a fim de atrair-se mais adeptos, e especialmente jovens, em vez de os educar e orientar, aceitando-lhes as imposições da transitória mocidade. Denominam-se os devotados trabalhadores fiéis à codificação em tons chistosos e de ridículo, como ortodoxos e, dizem-se, modernistas, como seus espíritos igualmente se dividissem em severos e gozadores, austeros e brincalhões na utilização da mensagem libertadora do Evangelho de Jesus à luz da revelação espírita. Sem dúvida, são as paixões humanas viciosas que permanecem em predomínio, gerando essas situações dolorosas. Ao lado delas, porém, por invigilância de quanto se permite aceitar essas imposições, encontramos a interferência das mentes adversárias do Cristo, trabalhando-os, inspirando-os com o objetivo claro de demonstrar o que denominam com a falsidade do Cordeiro, graças aos seus fiéis insanos. Desse modo, a obsessão campeia em muitos arraiais religiosos, não excluindo a seara espírita, infelizmente, na qual se encontram alguns espíritos estúrdios e ignorantes, desejando a projeção do ego, assim como fruir uma situação de relevo, conseguir a libertação dos conflitos pela exaltação da personalidade. Não deixam de ser preocupantes essas inovações que mantêm os vícios e as licenças comportamentais, em detrimento da conduta saudável e honrada, no serviço da consolação dos sofrimentos humanos e no trabalho da erradicação das suas causas. O espetáculo, portanto, tem a sua programação nessas regiões nefastas da erraticidade inferior, onde se encontram aqueles que nos foram vítimas e não acreditam em nossos atuais valores. Ainda mais quando nos
detestam e falhamos lamentavelmente, aderindo-lhes aos sentimentos vulgares e doentios. Conhecendo-nos as debilidades espirituais e os pontos nevrálgicos, à semelhança de calcanhares de Aquiles, utilizam-se da nossa vulnerabilidade para intrometer-se nas programações dignificantes da conduta humana, mantendo os clichês de vícios e das soluções milagrosas do arrependimento de última hora, da aceitação de Jesus no instante final da etapa física para a conquista mentirosa do paraíso. Faz-se urgente uma revisão dos atuais comportamentos no convívio social, nas grades religiosas, políticas, artísticas, em que o belo vem sendo substituído pelo erótico, em que o crime hediondo do aborto transforma-se num ato de coragem digno de imitação, programado por multiplicadores de opiniões. A semelhança dos tempos históricos do cristianismo primitivo, torna-se impositivo de urgência a volta de Jesus. Desataviado e simples, a pulcritude dos seus ensinos e a sua vivência natural. Assevera-se que, odiernamente, não há mais lugar para a vida ingênua e elevada. A razão da tecnologia avançada, das grandes conquistas da ciência e do conhecimento em geral, quando se deveria afirmar que estes são os dias, sim, de vivência nobre, sendo divulgada como de natureza terapêutica para prevenir as criaturas humanas da depressão pandêmica, das enfermidades psicossomáticas, dos processos enfermiços degenerativos, da violência e da agressividade, dos crimes de todo jaez, da interferência dos espíritos infelizes nas existências humanas, gerando obsessões e transtornos vários, tão lamentáveis quanto dolorosos. Estamos encarregados, nós, os espíritos que nos encontramos a serviço do Senhor e da preparação dos novos tempos, de despertar as consciências, de trabalhar em consonância com os companheiros da jornada carnal, de maneira que a renovação seja feita desde agora, passo a passo, reconstruindo o mundo moral em toda parte, especialmente nas paisagens íntimas, no coração de onde procedem as boas como as más palavras e condutas, conforme anunciou o Rabi Galileu. Não se trata de uma tarefa simples e fácil, como, aliás, nada o é, quando se trata de valores de enobrecimento, de transformações radicais, dos desequilíbrios para a ordem, do desequilíbrio para a ordem, do erro para o acerto. Empenhados no programa traçado por Jesus, porfiemos, não cedendo espaço à frivolidade nem às insinuações douradas que o mal propõe. Jesus, hoje como ontem e amanhã como hoje, é o nosso lema, vencedor dos tempos. Ele aguarda que a sua mensagem seja realmente vivida conforme nos ensinou pelo exemplo. Não há outra alternativa senão avançar no rumo da vitória sobre as tendências inferiores. Calou-se emocionado, enquanto respirávamos o ar balsâmico da natureza em festa estelar. Em grande silêncio, apenas quebrado pelas harmonias siderais, a todos nos dominou. Então, ele começa falando, né, dos nossos erros do passado, da Idade Média e muitas encarnações anteriores. Isso explica, né, porque as pessoas acabam nos obsediando, nos perseguindo, porque a gente ofendeu essas pessoas no passado. Agora ele começa a falar, né, de como a gente está se comportando hoje, né, perante as várias religiões. A religião deve
ajudar a gente nos transformarmos em pessoas melhores. Agora, existe várias casas religiosas que acabam sendo lideradas por pessoas que ainda estão ligadas muito à matéria, à parte material, à parte da sensualidade, à parte dos prazeres. Então, se as pessoas estão ligadas a esse tipo de coisa, a orientação nessas casas é dessa forma. Então, ele fala, por exemplo, do dízimo, né? Então, lá no passado, você tinha muito débito e você pagava esse débitos, esses erros com dinheiro. Hoje em dia, existe o dízimo de você contribuir para a casa, para a instituição religiosa, de forma a você comprar o paraíso. E às vezes a pessoa acaba contribuindo com uma quantidade grande monetária e ele não está em condições, né? Ajudar aonde você frequenta é saudável. Ajudar uma instituição de caridade é saudável, mas tem que ter você tem que ter a noção de você. Eu posso ajudar até esse momento. Eu não posso dar uma contribuição e deixar o meu filho passando fome. No livro aconteceu na casa espírita. Lá tem um senhor que ele tinha problema de bebida, de embriaguez. Aí ele foi curado da embriaguez pelos espíritos obsessores e levaram ele em uma casa religiosa que eles dominavam. Aí ele deixou de beber e se tornou fanático por aquela instituição. E aí ele começou a doar tudo que ele tinha. Tudo, 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 tudo. Só que quando ele estava doando tudo que ele tinha, começou a faltar o básico na família dele em casa. Então aí também não pode isso acontecer. E está dizendo que isso pode acontecer em qualquer religião. Na Igreja Católica, nos protestantes, nos judeus, nos budistas, e qualquer e dentro de uma casa espírita. Essa esse livro a Transição Planetária é uma série com 4 livros. No terceiro livro, por exemplo, que é Perturbações Espirituais, ele acaba exatamente falando dessa influência obsessiva dentro de uma grande casa espírita, né? Que acaba gerando o discórdia para tentar fazer uma divisão na casa para haver a quebra da casa. Então, acaba falando dessas perturbações e da ajuda espiritual para que a casa continue. No livro Acontecendo na Casa Espírita é a mesma coisa. São influências espirituais e algumas pessoas acabam cedendo essas influências e outras pessoas entendem isso, que acabam não cedendo. É o que ele está dizendo agora. Existe, a gente tem que ter uma convicção que a codificação tá correta. E a gente tem que entender muito bem a codificação, que é o Consolador Prometido, para que, quando a gente escuta qualquer ideia nova vinda da internet, de um livro, de um palestrante, a gente consiga analisar com racionalidade se aquela ideia tem é uma ideia boa ou não. Kardec conseguiu falar tudo? Não. Novas informações foram trazidas pelo André Luiz, pelo Manuel Filomeno de Miranda, por tantos outros espíritos e vários outros médiuns. A gente tem que ser capaz de entender,
ler esses livros e ver, ah, não, isso aqui é uma contribuição, é uma coisas novas, são coisas que Kardec não conseguiu falar, né? Mas estão sendo reveladas agora. Agora, tem outras coisas que são modernidades que está fugindo da racionalidade, fugindo do que Jesus explicou e que Kardec, nos livros, foi explicado. Então, a gente tem que fazer esse discernimento. Tem algumas pessoas dizendo que tem os dois extremos. Tem algumas pessoas falando o seguinte: Kardec está ultrapassado. Os livros de Kardec estão ultrapassados. Nem leia Kardec. Leia só esses outros livros que são modernos. E Kardec já é coisa do século passado, do século retrasado. Então, nem estude. Outras pessoas são os radical. Kardec é a única fonte. Qualquer coisa além de Kardec, ignore. Ignore Chico Xavier, ignore Divaldo Franco, André Luiz, Emmanuel, ignore todo mundo. Só as obras de Kardec são válidas. A gente não pode nem um extremo nem outro, né? Por isso a gente tem que ficar, analisar e conseguir compreender, né? Conseguir separar as novas informações que estão chegando. E vão chegar sempre. Hum. Capítulo 18. Esse é capítulo. Reflexões e diálogos profundos. Tomados pelo encantamento ante as lições que nos foram transmitidas, e havendo surgido o momento que todos desejamos a fim de aprofundarmos reflexões, o caro Yvon indagou ao venerável amigo espiritual. Penso que o nobre mentor está preparando-nos para experiências mais significativas do que essa que estamos vivenciando no momento, não é certo? A narrativa a respeito das nossas responsabilidades faculta-me pensar que as nossas vítimas estão necessitadas de nós, nos ambientes infelizes em que se refugiam. Poderia o caro orientador, acrescentar-nos algo a mais? Algo mais? Todos procuramos absorver os ensinamentos que viriam em resposta à indagação oportuna do querido companheiro. Sem fazer-se rogado, Dr. Silvio relanceou o olhar portador de diferente brilho no momento e confirmou: nosso propósito, com as informações apresentadas, é o de despertar em todos o sentimento de responsabilidade em relação aos acontecimentos infelizes que ocorrem no planeta e a onda de desespero que varre a Terra. Observamos as lutas sangrentas que defluem do terrorismo internacional, em que, no início, Oriente e Ocidente se confrontam. Não podemos esquecer que tais ocorrências ainda são remanescentes das infelizes cruzadas, que levaram os ocidentais à pilhagem e ao crime sob o comando de alguns reis fanáticos e outros semibárbaros que, em nome da defesa do túmulo vazio de Jesus Cristo, avançaram como gafanhotos espaimados com as suas hostes sobre as sementeiras culturais e riquezas que acreditavam poderiam tomar daqueles os quais elegeram como inimigos, sem que houvesse motivos para a aturdida conclusão. Rios de sangue correram e ressentimentos profundos criaram barreiras entre as duas culturas que deveriam unir-se a fim de beneficiar a humanidade como um todo.
De imediato, a precipitação, filha do medo e do rancor, desencadeou mais uma vergonhosa guerra de difícil encerramento na atualidade, com a morte de milhares de civis militares, cada dia com maiores complicações. Passado o primeiro momento, ampliou-se o fanatismo nacional em inúmeros países submetidos ao jugo inclemente de outros, mais poderosos, estimulando o uso perverso das bombas humanas em inconcebíveis atentados à própria, assim como a outras vidas. As tropas espirituais inferiores que, no momento, semeiam a hediondez no planeta, têm algumas das suas lideranças nas vítimas da Inquisição inditosa, sob o comando de antigos rabinos judeus e ulemás mouros que estorcegam ante a morte inclemente das sessões de tortura. Inditosos até hoje, desde os recuados dias de 1478, em Espanha, e de 1536 em Portugal, quando tiveram início as perseguições em decorrência da bula papal firmada por Sisto IV, no dia do 1º de novembro de 1478, por solicitação dos reis católicos que desejavam coibir, conforme o conseguiram, as práticas ditas mosaicas em forma de ritos e cerimônias entre os denominados cristãos novos da Castela de Aragão, considerando que as mesmas se propagavam em razão da tolerância de bispos e outras autoridades eclesiásticas permissivas. Através das bulas e dos editos inquisitoriais, a perversidade e os interesses mesquinhos espalharam o terror na Península Ibérica, qual ocorria também em diversos outros países. A ignorância, filha do despudor, levanta todos aqueles que caíssem na desgraça das vítimas, em concordância com prelados e bispos nomeados para esse fim. Em ambos os reinos de Castela e de Aragão, pelos seus reis, gerando o infortúnio que se arrasta até os dias de sombra e de recuperação. A hedionda organização sobreviveria terrível até extinguir-se na Espanha no ano de 1834, embora ainda funcionasse até bem mais tarde, e em Portugal até 1821. Não esqueçamos o Auto de Fé de Barcelona, em relação aos livros espíritas, no dia 9 de outubro de 1861, na esplanada do castelo daquela cidade catalã. O amor de Jesus convoca-nos desde há muito para que executemos um programa de reabilitação dos nossos gravames, buscando aqueles aos quais ofendemos, torturamos e levamos ao infortúnio, como estamos vivendo a oportunidade da busca e do encontro consciente com os nossos irmãos. E como poderíamos realizar essa programação? Voltou o amigo a interrogar. Sem apresentar qualquer enfado, o generoso amigo elucidou. Empenhados, conforme nos encontramos, ao lado de milhares de outros grupos de espíritos que trabalham pela implantação dos novos tempos, especialmente na atividade preparatória da reencarnação dos luminares do passado, assim como nossos irmãos convidados de Alcione. Acompanhamos o cerco negativo daqueles amigos referidos, tentando impedir a execução do programa em marcha. De igual maneira, estarão reencarnando-se elevados espíritos da filosofia, da arte, da religião e da política do passado, considerados pais dessas doutrinas, a fim de poderem reformular, atualizar e conduzir às origens do ideal, dos quais os seus postulados foram afastados, facilitando a transição da sociedade em outros segmentos de que se constitui. Teremos oportunidade, em nosso atual labor, de serem enfrentados por esses companheiros em alucinação,
queirão desafiar-nos a combates corpo a corpo, como nos velhos tempos em que se estabeleciam áreas próprias para as lutas, ante o aplauso das assistentes fúteis que ficavam a regular distância, aguardando os vencedores para aderir às suas façanhas. Enquanto urdem as técnicas da indignidade e da vilania, os nossos serão sempre de instrumentos de amor e da compaixão em forma da caridade para com todos e com nós mesmos, usando o capacete da fé e a espada flamejante da bondade, de forma que a vitória, sem dúvida, será de Jesus descrucificado. No silêncio que se fez natural, o amigo Anselmo inquiriu: prosseguiremos ainda por algum tempo no serviço preparatório das reencarnações, conforme estivemos fazendo. Conforme estivemos fazendo? É uma pergunta, né? Sim, sem qualquer dúvida, porquanto os nossos tentames podem ser considerados ensaios para acontecimentos massivos das condições psíquicas do planeta e das responsabilidades os nobres emigrantes, ao mesmo tempo que também a considerarão os missionários do passado, agora de retorno. Estamos no limiar do glorioso momento anunciado pelo Senhor, desde quando esteve conosco e confirmado pelos seus mensageiros de todos os tempos que guardam essa hora para a construção definitiva do reino de Deus em todos os corações. Somos os trabalhadores humildes que preparam o solo para as grandes avenidas do progresso, ficando esquecidos a fim de que o conforto e a felicidade deslizem em triunfo pelas vias formosas de nossas mãos calejadas, trabalharam quando o terreno era rebelde. Dá uma pausa aí, seu. De novo, hein? Voltou. Bom, aí ele está dizendo que eles vão continuar trabalhando nas reencarnações de muitos companheiros de grande luminosidade, de grande evolução do passado, que já estiveram reencarnados. Então, pessoas que já nos trouxeram a música, a arte, a filosofia, a ciência e tantas outras coisas que trouxeram no passado, eles vão voltar a reencarnar para ajudar nessa nossa evolução. Além desses espíritos vindo de Alcione, que também vão reencarnar e vão desenvolver o nosso planeta. Então, espíritos que já reencarnaram na Terra e espíritos que vão reencarnar pela primeira vez vão ajudar nessa transformação do planeta, para se tornar no nosso planeta, no planeta de regeneração. Então, vai ter um monte de trabalhadores, né, já reencarnando para ajudar. Infelizmente, ainda existe muitos espíritos que ainda estão sofredores e perturbados ainda, e vão tentar dificultar essa mudança, essa transformação. Mas cabe às pessoas de bem ajudar essas pessoas a se transformarem, sendo na matéria, sendo no mundo espiritual, sendo nas reuniões que a gente participa, nas reuniões mediúnicas, sendo no dia a dia. Então, a gente convive com outras pessoas. Se a gente conseguir, a gente ser uma pessoa de bem, conseguir dar bons exemplos, boas atitudes, a gente acaba influenciando as pessoas ao nosso redor. E a gente ajuda na transformação. Então, essa transformação do mundo cabe a cada um de nós. Não só esses grandes
espíritos. Não só esses espíritos de grande evolução, de grande conhecimento. Cada um de nós tem que contribuir para o nosso aperfeiçoamento e para as pessoas que convivem conosco, o nosso próximo. Continua. Continuamos? Vamos. Silenciando por um pouco, o amigo e benfeitor levantou a cabeça na direção do zimbório coruscante e refletiu e referiu-se aos fascículos de luz que desciam com relativa velocidade na direção do orbe, iluminando mais a noite deliciosa. Eles estão chegando, recepcionados por incontáveis trabalhadores da seara do Mestre, localizando-os nos lares em que deverão renascer. Houve um mais prolongado silêncio e não era necessário acrescentar mais. De imediato, porque a madrugada se desenhava após a noite plena, Dr. Silvio convidou-nos a visitar um bairro periférico, naquela mesma cidade, onde o sofrimento mais se expressava em forma de miséria socioeconômica. Caminhamos entre os casebres miseráveis, com os esgotos ao céu aberto. Os animais domésticos rompiam sacos plásticos de lixo em busca de alimento, atraindo vorazes ratazanas que também, vezes que outra, atacavam as crianças adormecidas no solo em tábuas desnudas e infectas. Adentramo-nos em um desses lúgubres redutos e notei que, de uma humílima construção, exteriorizava-se uma suave claridade. Percebendo-me a muda indagação pelo motivo daquela diferença, o benfeitor acercou-se-me e socorreu-me, esclarecendo. É a residência de Hermenegildo e Rosalinda, um jovem casal de nossa esfera, que renasceu em condição de penúria econômica a fim de ressarcir antigos comportamentos extravagantes e que se comprometeram a cooperar com a reencarnação de um dos visitantes de Alcione. Adeptos do espiritismo permanecem fiéis aos compromissos abraçados antes do túmulo, havendo-se consorciado faz poucos meses após o reencontro feliz da Casa Espírita em bairro próximo, onde experimentam conforto e servem com abnegação. Tocados pelos ensinamentos de Jesus, possuem o hábito salutar de ler o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec todas as noites, antes do repouso, o que se transformou numa forma dedicada de estudo espiritual no lar, atraindo expressivo número de amigos desencarnados que cooperam na região, transformando o reduto doméstico em santuário de repouso e de renovação. Entremos. A sala era muito modesta e o espaço mínimo onde se encontrava uma pequena mesa com duas cadeiras, fogão e pia para a higiene da louça e panelas. Tudo muito singelo. Um quarto também exíguo e banheiro num espaço de menos de 30 metros quadrados. A movimentação espiritual era grande, porque a dimensão parafísica diferenciava bastante da material, comportando significativo número de visitantes, entre os quais nos encontramos. Sob a direção do benfeitor, adentramo-nos na singela alcova, onde os encontramos adormecidos e parcialmente desdobrados da argamassa celular, apresentando alguma lucidez em um júbilo confortador. Parecendo conhecer o Dr. Silvio, abraçam o mentor e expressaram a imensa alegria que os tomou de inopino, exteriorizando o amor dos céus pelos seus servidores na terra.
Nesse comenos adentrou-se um espírito nobre, que logo identifiquei como imigrante, apresentando indescritível satisfação que também nos contagiou. Dr. Silva apresentou aos futuros pais, que se mostravam exultantes, passando a dialogar de maneira muito especial. Enquanto o casal manifestava o seu pensamento verbalizando-o, podíamos notar que o visitante emitia ondas mentais muito poderosas que se condensavam como símbolos respostas perfeitamente entendíveis. O visitante dizia-se vivamente interessado em desfrutar da futura experiência iluminativa, trazendo no ímã anelos de amor e desejos imensos de contribuir em favor da transformação do planeta e da sua sociedade, para o que se preparara antes de chegar à Terra em veículo especial, para observar as conquistas já logradas e eleger o labor em que poderia ser mais útil. Desejava renascer naquele reduto de dor e de necessidade, a fim de elevá-lo à melhor condição através dos esforços que empreenderia e das ações que realizaria em favor do desenvolvimento da comunidade sofrida. Por alguns momentos, acompanhamos aquele peculiar terminando com o anúncio de sua vinculação ao canal em casal em próximos dias, quando deveríamos estar presentes participando da sua reencarnação. Abraçou efusivamente os futuros genitores, que ficaram imantados com a luminosidade que dele se exteriorizava. O Dr. Silvio convidou a permanecer conosco por ocasião da visita que iríamos realizar ao outro domicílio para onde rumamos. A presença do respeitável amigo deu um colorido especial ao nosso grupo em razão das irradiações que produzia, facultando-nos uma conversação edificante a respeito da vida na dimensão de onde provinha. Ele mantinha o mesmo método que já nos referíamos, enquanto verbalizávamos o pensamento que transmitia por telepatia simbólica a sua resposta. Informou-nos sobre a beleza da região que habitara até há pouco, do multicolorido de que lá se reveste a natureza e da indescritível harmonia que reina nesse lar de progresso indefinível. Referiu-se à ausência do sofrimento conforme entendemos, dos processos de fraternidade e de convivência em auxílio mútuo, de júbilos e de gratidão ao Supremo Criador do Universo, reverenciado pelo Espírito e Verdade, das famosas conquistas da inteligência aliadas às dos sentimentos. O seu pensamento exteriorizado produziu uma vibração musical que também absorvíamos, adornando com sons delicados as imagens que podíamos captar. Por sua vez, interrogou-nos a respeito das paisagens de sombra e angústia que notara na Terra, nas densas ondas da infelicidade e de revolta que produzia choques vibratórios, assim como de horror da violência, das bruscas desenfreadas pelas paixões dissolventes e destrutivas que caracterizavam, por enquanto, o nosso mundo de provas e expiações. Sem nenhuma expressão de censura, analisou o primarismo ainda existente em nosso planeta, onde os horrores da guerra ceifam milhões de vidas com periodicidade, assim como a ocorrência das contínuas vagas de terrorismo e de toda espécie, dos fenômenos sísmicos que abalam a estrutura geológica da Terra, dos sofrimentos superlativos. Havia uma dorida expressão na sua face ao analisar o novo mundo onde iria trabalhar, em tentativa de auxiliar a melhorar-se, tornando-se mais tristonha ao referir-se à criminalidade, aos terríveis abortos provocados, às aplicações da eutanásia, ao volume de suicídios e ainda à pena de morte legalizada. Por fim, referiu-se aos tsunamis de natureza moral, de alguma forma responsáveis por aquilotros decorrentes da adaptação das placas tectônicas em contínua movimentação. À medida que o Dr. Silvio informava e ambos comentavam as ocorrências ora vigentes em nosso amado orbe, mais se lhe assimilava a face da expressão de ternura e de compaixão
exprimindo o sentimento de solidariedade pelos sofredores do mundo, que anelam pela libertação dos atrativos nefastos e dos grilhões que os prendem ao primarismo ainda em predominância em nossa cultura social e moral, nesses dias em vagarosa alteração para melhor. Evitando que o momento se transformasse em melancolia e aflição, habilmente o mentor pôs-se a narrar as expectativas do trabalho em pauta, assim como a felicidade de poder se ajudar, de construir-se o bem onde se encontram os escombros remanescentes do mal. De imediato, todos nos refizemos e o doce encantamento decorrente da presença do convidado voltou a entusiasmar-nos. Nesse interim, alcançamos um apartamento no centro da cidade, em um edifício de classe média, e adentramos-nos. Podia-se respirar a psicosfera de paz, sem a presença de espíritos vulgares e perturbadores, sendo recebidos à porta pelos residentes risonhos, em parcial desdobramento pelo sono fisiológico, que nos pareciam esperar, embora eu não tivesse ideia de que iríamos ali. O Silvio, sempre muito cortês e ético, apresentou-nos o casal portador de grande simpatia, Alonso e Eunice, que estavam expectantes a respeito da possibilidade de serem aquinhoados com a bênção da progenitura. Dificuldades iniciais que inibiam o cavalheiro haviam se tornado motivo de sofrimento, e foi ultrapassado mediante uma cirurgia de pequeno porte a que se houvera submetido com excelente resultado. Fazia pouco tempo. Naquela noite, após a comunhão sexual que se facultaram, aguardavam que a misericórdia divina os felicitasse com a futura chegada de um filhinho para aconchegar-se aos seus cuidados. Enquanto conversávamos jovialmente, adentraram-se dois amigos de outro grupo dedicado à reencarnação, trazendo o espírito que iria envergar a indumentária carnal a partir daquele momento. Todos adentramos na alcova e nos detivemos ante os seus corpos adormecidos, envoltos pela ternura de um abraço de gratidão e de júbilo. O Dr. Silva aproximou-se da senhora Eunice, que apresentava o coração iluminado por peregrina luz, enquanto o seu organismo ainda mantinha os espermatozoides em movimentação no aparelho genético. O geneticista sábio explicou-nos que se tratava de uma pasta amorfa em atividade, constituída por centenas de milhões de espermatozoides, 3 milhões dos quais podem penetrar no útero, com capacidade de sobreviver pelo tempo de até 48 horas. Esclareceu-nos que o processo de fecundação dá-se dentro de um período de mais ou menos 10 horas, quando o selecionado ruma em viagem ascensional para o túbulo vaginal, atravessando o colo do útero a fim de poder penetrar a trompa de Falópio, onde se dará o encontro com o óvulo preparado para recebê-lo. Esse milagre, esclareceu Lúcido, é um dos momentos mais grandiosos da vida, que logo mais se transformará num ser humano, que ocorre igualmente com ligeiras diferenças nos reinos vegetal e animal. Quando se dá a união dos gametas, tecnicamente estão programadas as heranças dos ancestrais, que sabemos serem estabelecidos graças à lei da causa e efeito, através do perispírito. Isso posto, ele acercou-se da senhora e aplicou as mãos com as palmas estendidas para baixo, como se estivesse anulando a organização material, e chamou-nos a atenção para a intimidade do seu aparelho genético. Logo depois solicitou ao futuro reencarnante que mais se aproximasse e pensasse com forte energia a vinculação ao espermatozoide que fosse portador de algumas das suas e das características biológicas dos pais. Deu do seu chakra cerebral se iluminou como se um pequeno arco-íris em volta da parte superior do cérebro destacou-se um raio prateado que penetrou a pasta gelatinosa e se fixou em um pequeníssimo gameta,
que também absorveu a luminosidade agora em tom azul, vitalizando, fazendo disparar do grupo em que se encontrava submerso. Iniciava-se o processo de culminaria, que culminaria no momento da fecundação do óvulo, isto é, quando se uniriam os receptores da proteína na pelúcida, produzindo uma reação enzimática, assim facilitando que a área seja perfurada, penetre o óvulo e o fecunde, e o que dura normalmente uns 20 minutos, e do posterior deslocamento do ovo para a implantação na câmara uterina. O tempo se encarregaria do processo natural e, a partir daquele momento, o nosso visitante já se encontrava psiquicamente vinculado ao futuro corpo, que seria trabalhado pelo perispírito. A jornada para o espermatozoide realizar é muito grande e cheia de desafios, elucidou o nosso mentor, porque a distância a vencer é larga e a viagem se realiza mais ou menos com a velocidade de 1 cm por minuto, estando a parte superior da trompa do falópio localizada a uns 30 centímetros. Ele também tem que resistir aos ácidos que o organismo feminino produz, matando um grande número de candidatos. Em razão dos objetivos divinos da procriação, por ocasião da ovulação, essa acidez diminui, o que facilita a sobrevivência de muitos que seguem atraídos pelo óvulo. Observamos que, ao dar-se a vinculação do psiquismo do amigo espiritual com o espermatozoide, ele experimentou uma espécie de choque, empalidecendo levemente e parecendo sofrer rápido aturdimento, logo superadas essas emoções e sensações. Poderia permanecer em atividades outras, no entanto, a ligação com o gameta masculino seguiria o seu curso e, posteriormente, se daria fecundação, logo em seguida, por todo o processo de renascimento na carne. Informados da ocorrência, nos seus detalhes próprios, os futuros pais beijaram as mãos do Dr. Silvio e abraçaram ternamente aquele que seria filho anelado, levando-nos todos à emoção das lágrimas. Comentando a luta que o espermatozoide trava com os elementos que lhe são hostis no organismo feminino, em mecanismo de defesa, o benfeitor referiu-se: moderna escola de psiquiatras discípulos da admirável doutora Melanie Klein consideram que esse fenômeno permanecerá no inconsciente profundo do ser humano, gerando-lhe alguns problemas de comportamento que necessitam de cuidadosa psicoterapia, a fim de conseguir a total libertação. Tal choque decorrente da batalha travada nesse período que precede a fecundação. O querido mentor, ante a manhã que surgia risonha, na simplicidade da recâmara em que nos encontrávamos, convidou-nos à oração e ao agradecimento a Deus pela sua inefável misericórdia, levando-nos a um quase estado de êxtase, enquanto traduzia os nossos sentimentos ante a contemplação da vida humana em processo de desenvolvimento físico, seguindo no rumo da sua fatalidade biológica. Participando de um evento dessa natureza, não existe quem não se dobre vencido ante a majestade divina geradora da vida na sua multiplicidade de aspectos. Somente o amor possui esse condão mágico de a tudo comandar e abrir as portas à sua compreensão. Terminada a tarefa, que se repetiria inúmeras vezes nos dias que se seguiriam, dirigimos-nos ao núcleo onde tínhamos a sede das nossas atividades. Então, ele está mostrando aí, né? Então, está descrevendo, né, como que acontece a reencarnação. Eles visitaram duas casas, e nessas duas casas onde haverá a reencarnação desses dois espíritos, né, que vão ajudar na evolução do planeta.
E aí ele descreve essa vinculação, né, do espírito ao novo corpo. A gente sabe que, né, ao óvulo, né, que sai do útero, e esse óvulo vai descendo até se encontrar com os espermatozoides, que vão subindo. Então, como está dizendo aí, a entrada dos espermatozoides até encontrar o óvulo leva várias horas. Então, o momento de relação do casal, ele é preservado. Então, tem um relacionamento lá do casal e aconteceu, né, o relacionamento sexual dentro do casal, o casal adormeceu e horas depois do adormecimento e parcial desdobramento, é que o Dr. Silvio e todo esse pessoal foi lá efetuar o procedimento. A gente sabe que as características físicas da pessoa dependem do material genético dos pais, do óvulo e do espermatozoide. O óvulo já está descendo lá. E o espermatozoide, existem milhões de espermatozoides que estão subindo. Um deles penetra e entra dentro do óvulo. Qual deles vai fazer essa entrar? Isso depende dessa vinculação daquele espermatozoide com o espírito reencarnante, com o perispírito do espírito, com o perispírito do espírito reencarnante. Então, as próprias propriedades do espírito acabam pela afinidade, escolhendo, se unindo a um espermatozoide, e é esse espermatozoide que acaba conseguindo penetrar o óvulo e acaba gerando as características que ele precisa para um novo corpo. Então, tudo é uma das leis da afinidade. Então, tem lá. Então, não é por acaso que aquele espermatozoide entra no óvulo. Não é um acaso. É essa afinidade entre o perispírito e o espermatozoide, para que seja escolhido as características que melhor programadas, que melhor se adequem à, à encarnação daquele espírito. Então, tudo é perfeito dentro das leis de Deus. Posso comentar? Pode comentar? E tem Bem, um detalhe aí, né? Ele fala para o espírito mesmo, né, que vai encarnar, para mentalizar ali o o melhor espermatozoide, com mais força ou mais afinidade ali, para que haja já a ligação já espiritual ou mental ali com o casal, com o pai, com a mãe, né? E para que haja mesmo a fecundação, né? Então, é tudo, quer dizer, que é tudo programadinho aí, principalmente, né? Nessa questão aí, que era um espírito já mais elevado, casal, tudo, né? Também que já se comprometeu, tudo comprometido no plano espiritual, né? Você vê, né? Então, tem toda essa questão de ligação aí, afinidade mental, né? Aí responde aquelas questões lá da fecundação in vitro, né? Que foram outro dia, foram faladas, foram feitas questionados aí também, né? É uma coisa que fica, a gente tem, às vezes, tem que entender o seguinte, né? Que como se trata de um espírito bem mais evoluído, ele não descreve a miniaturização do espírito para a ligação com o espermatozoide e depois com o óvulo, né? Então, significa que
esse processo reencarnatório, ele é bem mais, para um espírito mais evoluído, né? E se fosse um espírito assim da nossa natureza, talvez a gente teria que passar por aquele processo da mentalização, da escolha, com a ajuda É, para a reencarnação, né? Agora, que outra coisa legal que ele falou também sobre a gente, embora a gente conheça mais ou menos o processo da gravidez, é que, apesar de ter milhões de espermatozoides, né, que sobem na trompa de Falópio, né, eles sofrem um processo bem hostil, né, porque é um sistema de preservação do próprio corpo da mãe, do ser sim, humano, né, combater isso aí. Os espermatozoides são obrigados a vencer isso daí, né? é Por verdade. isso, por isso que eu acho que nem sempre, talvez, os primeiros que vão na frente que chegam lá, não. Porque Não, os primeiros talvez sofrem um choque desse ácido daí que ele comentou, né? E aí, e aí aqueles o que vem mais atrás lá é que acaba rompendo mesmo essa barreira, né? Acaba neutralizando esse processo todo, aí vai, né? ai, me vem várias imagens assim, né? A gente já viu. Aparece na É, televisão, né? Aquela corrida assim, nos não, mas espermatozoides iluminados assim. a gente Aí, tem mesmo que imaginar mesmo como é que faz, né? A nossa imaginação precisa fazer enxergar, assim, pelo menos na nossa condição de entendimento, né? Como é que correm as coisas, né? Principalmente para a gente memorizar, né? Esse processo, né? Mas achei é, interessante aí esse comentário a respeito dessa encarnação, né? Desse momento. Muito bom. é, Já teve já outros momentos aí de discussão da própria encarnação, né, do processo de encolhimento do perispírito e tal. E realmente, né, nesse caso, o espírito mesmo que atua mais diretamente, né, nessa própria reencarnação. E em outros momentos, a atuação de outros espíritos, de mentores, de anjo de guarda, é uma atuação mais forte, né? Então, de maneira, quanto mais evoluído é o espírito, mais independente ele se torna para poder fazer a própria encarnação. Acho que quanto mais simples, né, é o espírito, mais ajuda ele precisa para reencarnar. Fala, Roberto, você quer fazer um encerramento aí? Não. Eu queria falar um pouquinho só sobre o tema, Fale. que eu assisti na televisão isso aí e comentei com a Maria Alice. É que na corrida que tem os espermatozoides, né? Aquela turma, aqueles que chegam em primeiro lugar, o óvulo emite uma mensagem, eles param e entram em dormência. Aí eles ficam dormindo ali por um período, né, até o óvulo falar com eles, emitir outra vez, veja só, emitir outra vez para eles acordarem e prosseguirem. Aí aquele que fecunda, a bola vermelha, né, que desceu da mulher, o óvulo, assim que ele fecunda, a bola se transforma em marrom na hora. E a parede fica tão dura que eles veem aquela turma e batem e todos morrem, porque nenhum deles consegue perfurar já o esperma que já está fecundado. Veja só que é um trabalho impressionante, espetacular, não é? Dela emitir um pensamento para falar: a hora que você descansa aí, eu te aviso a hora que você tem que voltar para fecundar. Aí ela avisa, ele acorda depois de um período e ele fecunda. E os outros morrem. Era isso aí. Encerramento, ele pediu. Pode encerrar? Ou não? Pode. Pode. Então tá. Nós vamos agradecer a esse encontro, a conversação, ao tema, muito importante, muito bonito, né? Isso é uma coisa extraordinária, o mundo espiritual, como eles preparam, né? Eu me sinto assim, nada, nada para
perto de tudo isso, né? Mas é importante saber tudo isso daí e é uma coisa muito, muito saborosa. Então, agradecemos Jesus e Deus nosso Pai por esse encontro, por termos nós, né, os ouvidos abertos para ouvirmos toda a lição que os Espíritos nos enviam. E assim agradecemos a permanência de irmãos que nos ajudaram e nos iluminaram para que mantêssemos juntos nesta noite. E terminamos assim, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, e que assim seja, dizemos graças a Deus. Tá aberto para mim? Deus. A minha evidência foi só, Lourenço, foi só muitas luzes, muito brilho, muita, como fosse assim, estávamos numa vibração azul clara, né? E pegava todas as montanhas, era uma vibração boa. Apareceu poucos espíritos, mas apareceram porque a luz estava boa. Foi que todo instante ficou assim. Tá bom? Graças a Deus. Tchau, obrigada. Boa Obrigada. noite a todos. Até amanhã. Até amanhã, até amanhã, Enzo. Tchau, Celso. Continua. Tchau, tchau. Abraço para todo mundo aí. Um abraço. Vocês, viu?